Olá, meus queridos! Amanhã tem o Draft NFL, a primeira rodada ao vivo, a partir das 8 horas, o Abre na ESPN2 Extra Plus. Eu espero vocês nessa para mais uma transmissão do Draft. E aqui eu separo com vocês, compartilho com vocês um mini roteiro que eu vou ter aqui para acompanhar a transmissão, porque as histórias são o que deixam o draft mais rico, mais divertido, mais entretenimento. Senão é uma planilha de Excel sendo preenchida, né? A gente tem que falar de histórias, de personagens, de narrativas, de coisas que podem acontecer. E de acordo com o Ian Rapoport, esse é um dos drafts mais imprevisíveis dos últimos anos. Muitos podem pensar, pô, mas todo ano a galera fala isso, mas esse ano tá um pouquinho a mais, tá? E eu não tenho nenhuma confiança da escolha 2 em diante, nenhuma, absolutamente nenhuma. E pode operar aquele efeito dominó. Neste ano, o índice de acerto de drafts simulados vai ser menor do que outros anos, eu suponho, certo? Então vamos lá, 10 histórias para a gente acompanhar nesta noite de primeira rodada do draft. Lembrando, a cobertura segue aqui no canal com o que você precisa saber, a reação rápida à primeira rodada. Semana que vem tem vencedores e perdedores do draft, obviamente. Tem muito conteúdo vindo aí também no pós-draft, a gente vai analisar alguns times e é isso, tá? Vamos começar com o número 1, quem vai subir pelo J.J. McCarthy? Isso vai acontecer, em algum momento algum time deve subir pelo quarterback de Michigan, que não tem valor de topo de primeira rodada, para mim tem valor de final de primeira rodada, mas ele joga como quarterback, tem muitos times carentes por um jogador na posição. Temos candidatos aí, falei ontem no vídeo de trocas possíveis, né? Então eu não vou me estender muito aqui, mas a 3, a 4 e a 5 podem estar em jogo aqui, especialmente a 5, na minha visão, dos Chargers pelo J.J. McCarthy. Então olho em Denver, olho em Minnesota, sobretudo, tá? Número 2, a história aqui, é o Jayden Daniels mesmo a escolha aí nesta número 2 para o Washington Commanders? Lá na KTO, e aí, coloca aqui, André, cupom CURTE20, tem vários mercados de draft para você fazer seu palpite lá. CURTE20 é o cupom para você ter 20% de depósito no seu primeiro depósito, 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO.com, lembrando para maiores de 18 anos. Tem muitos mercados de draft lá para vocês. E um mercado bem interessante é de segunda escolha do draft do Washington Commanders. E o Jayden Daniels disparou nas últimas semanas como favorito, 1.6, só que o Drake May colou. Em alguns lugares a gente vê aí até mais próximo, mas lá na KTO, a última vez que eu tinha visto, estava 1.6 o Jayden Daniels, a odd para ele ser escolhido pelos Commanders, e 1.8 para o Drake May. Então, será que é o Jayden Daniels mesmo? Eu estou batendo muito nessa tecla por conta do Cliff Kingsbury, por conta dessa questão esquemática que eu vejo mais encaixe hoje o Jayden Daniels, e até uma questão de mobilidade que seria importante com essa linha ofensiva que os Commanders têm, mas essa é uma história para a gente já começar a ver da 2, né? Porque a 1 deve ser o Caleb Williams para os Bears. Isso é legal também. 3. O top 10 do draft vai ser dominado por jogadores de ataque? Existe uma possibilidade pequena, mas existe, de todos os jogadores do top 10 serem de ataque. Se a Atlanta escolher um jogador de ataque, por exemplo, escolher um wide receiver, por que não? Acho que não dá para descartar. Eu acho que a tendência, sim, é Dallas Turner, é um edge rusher, mas pode ser que se o Roman Dunze sobrar ali, seja ele. E se os Bears também forem com um jogador de ataque? E se os Jets forem com o Brock Bowers? E se alguém subir por um wide receiver ali, trocar com os Bears na 9? Então, assim, o top 10 pode ser basicamente todo de ataque, ou a gente ter 2 jogadores defensivos no top 10. Essa é uma classe bem mais talentosa no lado ofensivo da bola. A quarta história, falando nisso, quantos wide receivers serão escolhidos na primeira rodada? E, gente, existe uma possibilidade de 8 recebedores, 8 das 32 escolhas serem wide receivers. A gente fala sobre isso porque, como eu falei naquele vídeo do Mike Evans, bons wide receivers não chegam na free agency. Bons wide receivers não chegam na free agency. Tem um certo general manager / treinador que demorou para descobrir isso aí e agora ele está sem time. Fui maldoso, desculpa, Bill. Desculpa, seu fofo! Mas é isso, tá? Então os times devem buscar wide receivers pelo draft, mas, obviamente, nos próximos anos, lembrando que a classe é muito boa, é muito profunda, então faz sentido por conta disso, tá? Então no final da primeira rodada a gente ainda deve ter bons jogadores, o Troy Franklin, por exemplo, de Oregon, disponível, e alguns times vão se dar muito bem esperando para pegar o wide receiver. A história 4, bônus também, porque ela passa um pouco, eu separei 10 histórias, mas essas são bônus, tá? Quem será o primeiro defensor escolhido? A tendência é que seja o edge de Alabama, o Dallas Turner, mas pode ser que a gente tenha uma surpresa, né? Não sei se alguém sobe para um cornerback, o Quinell Mitchell de Toledo, mas hoje a tendência é que seja o Turner de Alabama, tá? A nossa quinta história aqui é qual time ficará a ver navios na posição de quarterback. Algum time que o torcedor
cujo torcedor tem hoje uma vontade por um novo quarterback, vai ficar sem quarterback na primeira rodada. Vai ficar ou vai ter que se contentar com o reach e pegar o Bo Nix ou o Michael Penix no final da primeira rodada, subindo por eles, né? Então a gente tem Minnesota, a gente tem New York Giants, New England Patriots, pode ser que os Patriots desçam e não peguem quarterback, né? Denver Broncos e Las Vegas Raiders. A gente tem 5 times óbvios aqui, óbvios, os Giants um pouco menos, mas 5 times que podem pegar quarterback. Não tem essa possibilidade para todos, porque na 1 e na 2 vai ser quarterback. Sobra um que não for escolhido, né? O Drake Bell, o Jaden Daniels e o McCarthy. Ou seja, 3 times em potencial podem ficar sem quarterback de topo de primeira rodada. Então essa é uma história também para a gente acompanhar. Número 6, o Buffalo Bills terá ajuda para o Josh Allen? Será que o óbvio vai acontecer, que é um wide receiver em contrato de calor sendo escolhido pelos Bills depois da saída do Stephon Diggs, trocado para o Houston Texans, e o Gabe Davis também saiu nessa última intertemporada? Essa é a tendência e meu palpite, como eu já disse, é o Troy Franklin de Oregon, tá? Para mais sobre, veja o draft simulado. Mas Buffalo é um time bem interessante nesse aspecto. E bônus aqui, São Francisco e Kansas City são 2 times também que a gente tem que ficar de olho na posição de wide receiver no final da primeira rodada. Falando nisso, a 7ª história é o que Kansas City e São Francisco vão fazer. É engraçado porque os dois têm necessidades parecidas na minha visão. Offensive tackle e wide receiver. Nos 2 casos aqui, a gente pode ver esses times até talvez subindo por um jogador da posição que eles gostem e esteja disponível. Kansas City tem essa história toda do Rashee Rice, né, que a gente não sabe qual é a extensão do problema, né, quanto problema com a lei ele vai ter. E o Brandon Ayuk tem um rumor de troca, então pode ser que São Francisco já queira projetar aí um substituto para o Ayuk. Mesma coisa para o Trent Williams na linha, né, porque ele tem histórico de lesão e não está ficando mais novo. No caso dos Chiefs, acho que left tackle pode ser uma possibilidade aí também, tá? A 8ª história é conexa a essas outras 2. Teremos trocas no final da primeira rodada, justamente pensando nisso, né? Eu acho que um alvo importante para a troca é a escolha do Green Bay Packers, que é a 25, tá? Os Packers podem acabar trocando para baixo e algum time subindo e pegando wide receiver ou offensive tackle. Adicionalmente, como eu falei no vídeo de ontem, Baltimore e Detroit são 2 times candidatos a descer por alguma equipe querendo quarterback, Bo Nix ou Michael Penix. A 9ª história é a seguinte: teremos uma corrida por offensive tackles no final da primeira rodada. Eu falei um pouco sobre wide receivers, mas temos alguns times aqui que podem endereçar a posição de offensive tackle da 20 para frente. Filadélfia, Dallas, São Francisco, Kansas City, olho nisso, tá? Porque a gente pode ter aí uma dança das cadeiras entre esses times e alguém apertar o gatilho para subir e pegar um offensive tackle. Eu destaquei a classe de wide receiver, mas a classe de offensive tackle também é bem profunda. O Amarius Mims pode ser um alvo de troca. O Mims, para quem não viu nada sobre ele ainda, é um jogador, põe o Mims aí, que ele é enorme, né? É um jogador enorme, só que tecnicamente ele precisa de refino, tá? É um cara que, se for bem refinado na parte técnica, tem tudo para explodir. E por fim, a 10ª história, também conexa das outras 2, é alguém vai subir pelo Michael Penix e pelo Bo Nix para ter a opção de 5º ano do contrato, né? Porque escolhas de primeira rodada tem a opção de 5º ano disponível no contrato. Algum time pode querer subir, isso aconteceu com o Lamar Jackson no draft dele, né? Baltimore subiu para o final da primeira rodada para ter a opção de 5º ano, tá bom? É isso, meu povo. Aqui um pouco, então, das histórias para a gente acompanhar na primeira rodada. Quem vai subir por DJ McCarthy, se é o Jaden Daniels mesmo, a escolha 2 de Washington, se o top 10 vai ser dominado pelo ataque, quantos wide receivers são escolhidos na primeira rodada, qual time ficará chupando o dedo, né, da dança das cadeiras dos quarterbacks, se os Bills vão de fato buscar ajuda para wide receiver aqui para o Josh Allen, o que Kansas City e São Francisco vão fazer, porque tem aí os finalistas, né, o campeão da Conferência Nacional, Conferência Americana, tem necessidades parecidas. Teremos troca no final aí da primeira rodada, isso é bem interessante também. Quem sobe para o offensive tackle, wide receiver em potencial. E por fim, se alguém sobe por Michael Penix e Bo Nix. Penix subindo, muito bom. Fizemos todo o estrago que podíamos, coisa maravilhosa. Eu espero vocês então nessa quinta-feira a partir das 8 horas para a gente falar sobre o Draft NFL na transmissão ESPN 2 e Star Plus. Beijo carinhoso para todos vocês. Para quem não assistiu ainda, veja o Draft Simulado que eu fiz e os outros vídeos dessa semana. Quer mais conteúdo? Vem com a gente. Tem Exagero Fato, tem perguntas sobre o Draft, tem muita coisa legal para os membros que assinam esta bagunça. Beijo e até a próxima. Se cuidem. Até quinta. Tchau.